Bom dia, galerinha do 8º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos fazer uma revisão para o simulado. Nós vamos ter um simulado semana que vem. O simulado de matemática é composto por 5 questões e nós temos aqui 5 exemplos. Então é um exemplo para cada questão. Então eu peço que vocês estudem bastante, assistam essas videoaulas várias vezes, porque vai estar ajudando vocês. O simulado é a mesma coisa de prova e ele vale 100 pontos. Então a gente tem que estar muito atento e estudar bastante, aproveitar esse material que nós estamos fornecendo para vocês. Então olha aqui, pessoal. Exemplo 1. O valor de x na equação x terços menos x quarto igual a 10 é... O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vou tentar fazer ele aqui do jeito que cabe aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o MMC de 3 e 4. Por quê? Tirando o MMC de 3 e 4, eu deixo os denominadores iguais. Então, vou tirar aqui no cantinho, ó, 3 e 4. Divide por 2, o 3 não dá, repete. 4 dividido por 2 dá 2. Divide por 2 de novo. O 3 não dá, repete. 2 dividido por 2 dá 1. E agora eu divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e repete 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC é 12, beleza? Então, vai ficar assim, ó. 12. Aí, para obter o numerador, eu tenho que pegar o denominador que eu obtive, dividir pelo antigo e multiplicar pelo de cima. Então, vai ficar, ó, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes x, 4x. Menos 12 dividido por 4, 3. 3 vezes x, 3x. Igual a 10. O 10 não entra porque ele é um outro lado da equação, não vou mexer com ele. Próximo passo. Resolver essa parte de cima. 4x menos 3x fica x. Por quê? Basta subtrair a parte do coeficiente que é os números. 4 menos 3 é 1. E aí o 1 eu não preciso colocar, ele fica oculto. Então, x sobre 12 igual a 10. E agora, pessoal, multiplica cruzado. Eu posso transformar o 10 em uma fração quando não tem número. Embaixo, o único que eu posso colocar é o número 1. E eu multiplico cruzado. X vezes 1 é x igual 12 vezes 10 é 120. Então, o valor de x nessa equação é 120. Alternativa correta, letra B. Fechou. Exemplo 2. O resultado da equação literal mx menos t igual a 8x é... Equação literal é aquela equação que a gente não descobre o valor total da letra, porque tem mais de um tipo de letra. Aqui nós temos 3 letras. Eu tenho m, eu tenho x e eu tenho t. Só que eu quero descobrir o valor de x, que ele está presente no primeiro e no segundo membro. Então é o seguinte, o x, como eu quero descobrir o valor dele, ele tem que vir para o primeiro membro, e eu tenho ele presente aqui, junto com o 8. Então fica assim, ó, mx, o 8x está positivo, ele volta negativo, igual, o t, ele vai para o segundo membro, o que eu quero é isolar o x. O t, ele está negativo, então ele vai positivo. Beleza, tá aí, ó, primeira parte. Segunda parte, colocar o x em evidência. Por quê? Porque ele repete aqui. Como que é colocar em evidência? É o x ficar do lado de fora e os outros valores ficar entre parênteses. Aí fica assim, ó, para colocar em evidência, eu pego a parcela e divido por ele. E aí mx dividido por x, eu corto o x com x, sobra só o m. Menos 8x dividido por x, corta x com x, sobra só o 8. Igual a t. Então aqui eu coloquei o x em evidência. E agora eu vou isolar ele. Fica x, deixa eu só pôr uma setinha aqui, indicando que é o próximo passo. X igual a t. O x, a letra quando ela está junta com uma pequena expressão entre parênteses, está multiplicando. Então se o x está multiplicando o m menos 8, o m menos 8 multiplicando com o x, ele passa dividindo. Então o resultado é x igual a t dividido por m menos 8. E aí fala equação literal por quê? Porque nas expressões a parte literal é a parte da letra e aí tem muita presença de letra. O valor de x é t sobre m menos 8, beleza? E aí o resultado é a letra C. X igual a t sobre m menos 8.
Beleza, tranquilo. Exemplo 3. Qual a equação a seguir? O par ordenado 3 e 2 é o resultado. Então eu tenho várias equações. O que eu vou fazer? Eu vou resolver cada uma delas. E aí a equação que eu substituir o par ordenado pelo seu valor e o resultado bater, ela é a alternativa correta. Lembrando que a estrutura é assim, ó. O primeiro valor sempre é o de x e o segundo valor sempre é o de y. E aí a gente substitui e resolve. Olha essa primeira aqui, ó. Número junto com letra está multiplicando. Então, se é 2 vezes x, o x vale 3, é 2 vezes 3. Mais 2y é 2 vezes y, o y vale 2, 2 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10. Só porque aqui ela está apresentando 12. Não bate o resultado, não é a alternativa correta. Letra B, 2 vezes x. E o x vale 3. Então fica 2 vezes 3 que dá 6. Menos o y que vale 2. 6 menos 2, 4. Aqui ela coloca o resultado como 6. Então não bate. Letra C, vou colocar em cima porque a letra A colocando embaixo não ficou legal. 3 vezes x e o x vale 3. Então 3 vezes 3, 9. Mais o y que vale 2. 9 mais 2, 11. E aqui coloca 15 como resultado. Então não bateu. Sobrou a letra D. Então já sei que ela é a correta. Mas vamos fazer. 4 vezes x. O x vale 3. 4 vezes 3, 12. Menos o y que vale 2. 12 menos 2, 10. E ela coloca o resultado como 10. Então a letra D é a alternativa correta desse exemplo 3. Exemplo 4. Sabe-se que a bissetriz é um segmento de reta, como meio emendado aqui as palavras, né? Vamos mudar para não confundir. Sabe-se que a bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Sendo assim, qual a medida dos dois ângulos da bissetriz de um ângulo raso? Então, o que acontece? Bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo, pega um ângulo ali qualquer e divide ele em dois ângulos congruentes. O que é congruente? Congruente significa iguais, pessoal. Então, o que é a bissetriz? A bissetriz é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um ângulo de 120 graus. A bissetriz, ela é um segmento de reta que ela vai dividir ele em dois ângulos iguais. Congruentes é a mesma coisa de iguais. Então, aqui seria dois ângulos de 60 graus. Beleza. E aí o exercício ele pergunta, de acordo com esse conceito, qual a medida dos dois ângulos, aqui no caso foi 60, qual a medida dos dois ângulos da bissetriz de um ângulo raso? Pessoal, aí eu tenho que saber o conceito dos nomes dos ângulos. Ângulo reto é ângulo de 90 graus e o ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Se eu tenho lá então um ângulo raso, que é nesse formato aqui, ó, que é nesse formato, que é 180 graus. Se eu traçar a sua bissetriz, uma reta que vai dividir ele no meio, vou ficar com dois ângulos de 90. E aí, portanto, os dois ângulos formados pela bissetriz de um ângulo raso, que é de 180 graus, é 90 graus. Eu tenho dois ângulos de 90, então a alternativa A é a minha resposta, essa é bem tranquila. Exemplo 5. Numa lanchonete, o lanche é composto por 3 partes, pão, molho e recheio. Para a escolha, a pessoa tem 4 tipos de pães, 4 tipos de molhos e 5 tipos de recheios. Quantas opções de montar o lanche a pessoa tem? Então, isso aqui a gente poderia fazer o diagrama de possibilidade, combinar o primeiro pão com o primeiro recheio, com o primeiro molho, com o primeiro recheio, o primeiro pão com o segundo molho, com o primeiro recheio, mas a gente ia fazer um diagrama que nem ia caber aqui, né? E aí, para isso, nós temos o que nós chamamos do princípio multiplicativo de contagem, ou princípio fundamental, depende da literatura, tem uns nomes diferentes, onde basta a gente utilizar a multiplicação e descobrir a resposta. Então, é bem tranquilo. Eu tenho 4 tipos de pães, vezes 4 tipos de molho, vezes 5 tipos de recheio,
E aí nós temos, ó, 4 vezes 4, 16. Aí vou repetir o 5, porque ele não entrou na multiplicação ainda. E aí nós temos 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 80, eu tenho 80 opções de montar o lanche nessa lanchonete, sendo que ela tem 4 tipos de pães para eu escolher, tem 4 tipos de molhos e tem 5 tipos de recheio. Portanto, a alternativa é a letra B, 80. Aqui nós finalizamos a nossa videoaula, né? Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Não se esqueçam de estudar, gente. Aproveita o feriado que vocês vão ter. Assista essa videoaula várias vezes, porque lá são 5 questões, que é desse jeito aqui, ó. Eu peguei as próprias questões do simulado, mudei os valores. Então, quem estudar, assistir o vídeo várias vezes, vai conseguir fazer o simulado tranquilamente, beleza? Então, vamos estudar para a gente poder sair bem e aí a gente poder conseguir fechar a nota com uma nota boa. Não se esqueça dos cuidados básicos, né? Utilizar álcool 70, lavar bem as mãos, utilizar máscara e o distanciamento, que é muito importante. Fiquem com Deus, um abraço, bons estudos e até a próxima.